Bom dia, eu sou o Rafael Souza e este aqui é meu amigo aqui, o Rafael Nascimento. Nós vamos apresentar sobre o sequenciamento do DNA. Esse trabalho é voltado para a matéria de biotecnologia na agricultura, para o professor Lucas da Silva Santos. Bom, o DNA, ele é uma molécula orgânica sendo composta por unidades básicas denominadas de desoxirribonucleotídeos, na qual estes compostos eles vão realizar ligações químicas entre si para formar cadeias alongadas. Essas unidades elas são formadas por um fosfato, um açúcar e uma base. Essa base ela pode ser a adenina, a timina, a citosina ou a guanina. E bem aqui nós podemos ver o DNA de dupla hélice. Aqui uma das cadeias principal do açúcar fosfato e partes dessas bases ligadas por um hidrogênio, que seria aqui a timina e bem aqui a adenina. O que é o sequenciamento? O sequenciamento de DNA. A importância deste sequenciamento do DNA é que é por meio dele que vai nos permitir determinar a ordem dessas bases nitrogenadas que nós comentamos, que seria a adenina, a guanina, a citosina e a timina. De acordo com esse sequenciamento, a determinação dessas moléculas, dessas bases na molécula de DNA, é possível saber a base de onde vem esse gene, esse genoma. É uma espécie de mapeamento que vai nos fornecer essas informações do gene ou do genoma, nos ajudando a desvendar informações genéticas que vêm fixadas, entrelaçadas no nosso gene. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre para que serve o sequenciamento do DNA. Bom, o sequenciamento do DNA ele é usado para identificar e diagnosticar doenças genéticas em seres humanos, nos seres humanos, né? Ele também pode ajudar a identificar micro-organismos com potenciais para melhorar processos já existentes e voltado para a nossa área, ele é utilizado na produção de alimentos transgênicos e melhora o processo fermentativo dos alimentos, para a formação de bebidas, entre outros. Já o sequenciamento ele também foi utilizado atualmente para identificação e estudo do novo coronavírus, da pandemia que está acontecendo agora, com o agente causador da Covid-19. Bom, e quem desenvolveu esses métodos? Bom, Frederick Sanger ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento dos métodos que a gente tem atualmente para realizar o sequenciamento do DNA. Ele foi responsável por dois dos mais importantes avanços técnicos na área da genética, sendo que na década de 50 ele desenvolveu um método para determinar a sequência dos aminoácidos de um polipeptídeo. E assim ele fez funcionar no sequenciamento de aminoácidos da insulina. O segundo passo importante que ele também realizou foi em 1977, quando ele aperfeiçoou um método rápido de sequenciamento de DNA, método qual a gente vai explicar mais à frente. Bom, mas como acontece, como a gente já explicou o DNA, agora vai explicar como acontece a replicação normal, né, do nosso DNA. O DNA ele é formado por duas fitas é, que na, são formadas pelos nucleotídeos. Esses nucleotídeos são formados pelos fosfatos, junto com a pentose e uma base nitrogenada. São todos unidos na sequência de 5 linhas para 3 linhas, sendo que eles se unem, então, a tinina com a adenina, a citosina com a guanina, e essas ligações, e a adenina com a tinina. E essas ligações, elas vão acontecendo de forma que vão gerando o código do DNA. Na formação do DNA, na replicação convencional, o fosfato ele se liga na posição 3' com a hidroxila do nucleotídeo anterior. Realizando essa ligação, como exemplificando aí na imagem,
a citosina se ligando com a guanina e o fosfato se ligando com a hidroxila da pentose da molécula anterior, do nucleotídeo anterior. Então, como acontece esse processo? A primase ela vai se ligar na fita de DNA, onde ela vai sintetizar um primer de RNA que vai dar início à síntese do DNA. Então, com esse primer inserido, uma DNA polimerase 3 ela se liga na fita e começa a realizar a síntese de DNA, onde ' ela vai alocando os nucleotídeos de acordo com a sequência, com as suas combinações. Essa combinação vai ocorrendo no sentido 5' para 3' até ocorrer o término da síntese do DNA, da replicação do DNA. Aqui é o método de Sanger. O método de Sanger descobriu que se conseguisse interromper a replicação de um mesmo DNA em pontos diferentes, ele poderia juntar, unir essas fitas menores e formar a sequência completa do DNA. Ou seja, consistiria basicamente da terminação de maneira controlada dessa síntese, da síntese de DNA, com a aplicação de um didesoxirribonucleotídeo, sendo aqui os DDNTPs. Existem 4 tipos de DDNTPs, um para cada base nitrogenada. Então, de acordo com o decorrer desse desoxirribonucleotídeo, dessa base nitrogenada, de acordo com a necessidade, será aplicada cada base dessa, né? Ou um A, um T, um G, de acordo com a coincidência, né? O encaixe, a necessidade. E aqui vocês podem ver que, por exemplo, aqui vem do 2 linhas, aí do 3 linhas, que o desoxirribonucleotídeo trifosfato, aqui para aplicação do DDNTP, né? Dos famosos DDNTPs. O método de Sanger, né? Dando continuidade. Da reação da DNA polimerase com os DNTPs, mais DDNTPs, ocorrerá a interrupção da síntese, dessa síntese de DNA, após a incorporação do DDNTP. Ou seja, o que vai acontecer se for usada a DDNTP nessa síntese? A partir dessa utilização do DDNTP, vai ocorrer a ausência da hidroxila, ou seja, com a ausência da hidroxila na posição 3' da ribose, essa síntese vai ocorrer uma terminação nessa síntese de DNA. E a síntese da cadeia de DNA que estará sendo formada com base na fita molde, ela será totalmente interrompida, ela não terá continuidade. E este é o princípio, né, do método inventado por Fred Sanger, que basicamente, como foi explicado, é a terminação controlada da síntese de DNA a partir da utilização da aplicação do DDNTP, e o DDNTP é, portanto, um terminador da síntese de DNA. A partir do momento que ele coincidir, que chegar no seu terminador, ela será interrompida, toda essa síntese. O método de Sanger, o clássico, ele é baseado na interrupção desta síntese. E a reação é realizada em 4 tubos de ensaio, como vai ser explicado daqui em diante. Cada tubo vai conter o DNA é polimerase, prime, nucleotídeos e um tipo de DDNTP diferente. Como são 4 DDNTP, por isso são os 4 tubos de ensaio. Para cada um vai um tipo diferente. E após isso, vai ocorrer a replicação em todos os tubos, que nós vamos ver. Aqui, a explicação. Aqui no método de Sanger clássico, como vocês podem ver, já está aqui os 4 tubos. Seriam os 4 tubos de ensaio que foi explicado anteriormente, que haveriam neste método. Aqui será utilizado um polinucleotídeo, como vocês podem ver, essa bolinha verde, que é marcado radioativamente com fosfato ou enxofre radioativo. Isso aqui vai servir, nós vamos entender mais lá na frente por que ocorre essa marcação.
Em cada tubo desse, em um desses 4 tubos, em cada um, será realizado a mistura da fita molde, assim como será acrescentado o primer iniciador, a enzima DNA polimerase, e para cada um um desoxirribonucleotídeo, como vocês podem ver aqui, o DDA, DDG, DDC e DDT. A separação e a reação desses 4 tubos será feita. Aqui, como vocês podem ver, está aqui, ó, os 4. São as novas cadeias de DNA já sintetizada, interrompidas quando é incorporada ao terminador DDNTP, como foi explicado anteriormente. Quando localizar o DDNTP, em cada localização desse, onde haver cada um, essa síntese, essa fita será interrompida. E a desnaturação da fita e do anelamento do primer radioativo com fósforo ou com o enxofre, que é o que será marcado, que será utilizado para a marcação de cada uma dessas fitas. E aqui vocês podem ver os primers, né? Iniciadores. Dentro de cada tubo, a replicação acontece e termina em lugares diferentes. Elas não serão todas no mesmo local, como será do 1 para 4, não para cada um será terminado em lugares diferentes. E no final deste processo, temos o fragmento da fita de DNA de diferentes tamanhos, tendo em vista que ocorre essa variação dos materiais do que é adicionado em cada tubo. O conteúdo desses tubos é aplicado em um gel poliacrilamida e separado por tamanho. Eletrofórese. Essa eletrofórese ela é realizada para separar as fitas de DNA por tamanhos, ou seja, entre maiores e menores. Os menores serão migrados mais rápidos para os polos positivos, como vocês podem ver aqui. Os menores logo se alocam aqui nos polos positivos e os maiores para os polos negativos. Aqui na eletrofórese, com o gel de poliacrimida desnaturante, ocorre a separação de fragmentos de DNA diferenciado por um nucleotídeo no tamanho. Aqui, ó, como vocês podem ver, está aqui, ó, cada linha dessa corresponde a uma base. Depois vai ser feita a autorradiografia do gel em filme de raio-x, para que possa obter, como se fosse uma leitura, né, a detecção dessas cadeias de DNA radiativas, lá de onde foi adicionado aquele isótopozinho, lá, aquele pontinho verde, que é radioativo, que é justamente para essas marcações. E a partir desta obtenção aqui da sequência complementar, a partir dessa autorradiografia, nós podemos, então, realizar a leitura da sequência de 5 linhas para 3 linhas. Aqui, como nós podemos ver, ó, de 5 linhas, né, iniciando no G. A primeira base que tem é o G. Aí depois, ó, 2A. Aqui também, 2A. Aí o T e por seguida, até finalizar na 3 linhas. Desvantagens do método clássico. É necessário um indicador radioativo para que possa ter a presença da localização daquelas bases, saber onde está cada base, e para em seguida fazer essa impressão, né? O chamado raio-x. Para que seja possível, tem que haver essa marcação dessas bases com o indicador radioativo. Aí que dá a utilização de filmes em raio-x para revelação, porque sem esse raio-x não é possível obter como se fosse a impressão, essa revelação. E o tempo de todas as etapas é longo, tendo em vista que gasta mais tempo, pois o tempo de cada etapa não será um tempo curto. Cada etapa você tem que ser realizada criteriosamente. Não um processo que você pode fazer com pressa ou nada, porque em alguma dessas etapas que você fizer algo com pressa ou falta de atenção, você não vai conseguir obter um resultado positivo, um resultado fidedigno desta avaliação deste método.
Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o método de Sanger automatizado. Bom, o método de Sanger automatizado, ele é semelhante ao método anterior, porém ele é uma forma mais atualizada. Ele utiliza terminadores de DDNTPs acoplados a grupos de corantes fluorescentes. Em vez da utilização de marcadores radioativos, nesse caso, a gente vai utilizar os corantes fluorescentes. As vantagens desse método são os reagentes fluorescentes não radioativos, além da utilização da eletroforese capilar, sem a utilização do gel de poliacrilamina e a detecção da fluorescência por laser, não precisando utilizar o raio-x. E também a leitura ocorre de forma digital, sem a necessidade da impressão. Bom, o método de Sanger automatizado, como ele funciona? Semelhante ao método anterior, a gente aqui vai inserir em um único tubo, o iniciador e o molde da sequência que a gente deseja conhecer. Dentro desse lugar vai ter vários iniciadores, vários moldes de sequências, assim como vários fragmentos. As DNA polimerase, a gente vai inserir mais 4 DNTPs, mais 4 DDNTPs fluorescentes, com 4 corantes fluorescentes distintos. Um exemplo aí, ele utilizou o corante azul claro, um roxo, um amarelo e um verde, representando cada uma das bases. Os grupos, então, depois disso ocorre a desnaturação. Na desnaturação, os segmentos de DNA marcados pelos corantes, copiados a partir do molde com sequência desconhecida, vão ser inseridos, então, no processo da eletroforese capilar. Na migração do DNA, ele vai ocorrer de forma semelhante. Só que ao invés de a gente tirar o raio-x utilizando o gel, nesse caso, a separação dos fragmentos, eles vão ser semelhantes ao anterior, porém a leitura vai ser realizada por um feixe de laser, onde o laser passa dentro do tubo utilizado e se encontra do outro lado através de um detector. Conforme a passagem desse laser, o detector ele capta os feixes do laser e realiza a leitura. A leitura, ao invés de ser realizada pelos risquinhos, elas são realizadas através de um resultado gráfico no computador, onde todos os A eles são marcados ali pelo azulzinho claro, os T pelo roxo escuro e o G pelo verde. Quanto mais acentuada a marcação for, mais bem sucedida ela foi. Aqui é o mesmo método anterior, explicando de forma mais simplificada. O primer ele é inserido, então ali as DDNTP são inseridas também, cada uma delas com seu marcador de coloração diferente. E então dentro do tubo semelhante ao processo anterior, elas se unem às fitas moldes e começam a síntese. Ao ser inserida na fita molde, ali mostrando novamente ela colocada ali dentro do gel, onde por processo capilar ela é inserida e realiza a leitura no laser. Os fragmentos eles são levados através de um longo fino tubo, contando uma matriz de gel em um processo chamado de eletroforese capilar em gel. Nesse processo de eletroforese, os fragmentos pequenos eles se movem mais rápido dentro do gel, já que eles são capazes de romper os poros mais facilmente, enquanto os fragmentos maiores, mais longos, eles se movem mais devagar. E assim, através do gráfico ali, a gente consegue realizar a leitura, sem precisar ser realizada de forma manual. E era isso que a gente tinha a apresentar. Obrigado pela atenção.